e aí o processo de vendas completo para a sua empresa render mais, faturar mais, gerir melhor os recursos. O arroba dele é rafaelmaia.homem. Salva de palmas aí para Rafael. Arrebenta aí, Rafa, é contigo. Bom dia. Obrigado, Pablo. Deixa eu só fazer aqui o TI aqui. Como é que bota aqui? Para apresentar o sistema, tem que colocar o sistema, né? Não tem como colocar slide, né? Só atualizar. Vamos lá. Vamos começar pelo... Show. Por enquanto que vai atualizando aqui o site da Omnia, eu vou levar o mouse para cá. Meu nome é Rafael Maia, tenho 33 anos de idade, sou um jovem empresário. Comecei a minha carreira trabalhando com um sistema, do mesmo jeito que trabalho hoje, mas eu vendia sistema para escritório de contabilidade. E existe uma grande diferença do sistema que eu vendia antes para esse sistema que a gente vai ver agora. É que principalmente que ele nasceu, o que vendia antes, lá nos anos 90. Então, quando eu falo de sistema, chega a dar aquele arrepio, daquela tela cinza, né? Cadastro, você vai tirar um relatório, escutando aquela matricial batendo, né? Não é isso. Não é essa visão que a Omnia vem trazer para vocês. A primeira coisa, que é o grande diferencial do sistema, é que ele não é instalado. Ele é web. Você pode estar aqui, pode estar em casa, pode estar no celular, no tablet, e você ter acesso a todas as informações. Isso é primordial, porque hoje o custo de máquina é muito alto, né? Qualquer máquina hoje, um i3, um i5, um i7, é coisa de R$3.000, R$3.500. Esse sistema ele roda em qualquer tipo de sistema. Por sinal, naqueles Chromebooks, né? Aqueles aparelhos de tecnologia que são bem mais baratos. Ainda não atualizou? A internet está se conectando. Conectado. Perfeito. A Omnia, minha gente, ela chegou até mim em 2015 como startup. Nesse início era apenas eu e meu irmão. Hoje a gente já tem mais de 8 pessoas aí. As 2 pessoas que vieram me acompanhando é a Bel, que acompanha aqui o Pablo e acompanha toda a equipe, e o GG, o Geverson, que é o nosso vendedor. Além deles, a gente tem mais um grande grupo de pessoas que trabalham tanto no relacionamento com os contadores, como está acontecendo ali, como também na implantação do sistema e no suporte, né? E aí, não foi? A internet deu uma caída, mas vamos continuar. Para falar um pouco de CRM, a gente vai mostrar o sistema, mas a ideia de você usar um CRM, como o Bosch falou, não só a Omnia, tá? Se você tem uma empresa pequena, se você abrir o seu celular, você vai encontrar inúmeras ferramentas que vão te ajudar, com certeza, se você não tem nada. E, além disso, eu trago vendas antes do CRM, porque vendas não é uma coisa passiva, você tem que ser sempre muito ativo. Aí eu vou falar um pouco da minha história. Eu sempre aprendi as coisas sozinho. Toquei bateria sozinho, me interessei a tatuar, comecei a tatuar, aprendi a dirigir sozinho. E também, quando eu entrei, né, no ramo de tecnologia, eu não conhecia o ramo da tecnologia. Eu não conhecia, por exemplo, como é o ambiente dos escritórios de contabilidade, as informações que os escritórios de contabilidade enviavam para o governo, né, que são chamados SPEDs. Isso eu tive que aprender na tora, e além de aprender, eu tive que vender, né? Isso é importantíssimo. E aí, eu até, por enquanto que está carregando aí, eu vou dar uma dica para vocês de um livro, que é esse aqui, ó. Agora foi? Show. É o Spin Selling, alcançando a excelência em vendas. Para quem não conhece a técnica Spin, é muito básico. Ninguém compra nada se você não tiver uma necessidade ou um problema. Então, para você fazer uma venda bem feita, além do acompanhamento, esse contato que você tem que ter com o teu cliente, você precisa entender qual é a necessidade que ele tem. E qual é a dor, qual o tamanho da dor. Veja, se você vai fazer... Sério que tem dentista aqui, né? Qual é o processo? Acho que canal, né? Deve ser a pior dor que existe quando a pessoa vai sentar na cadeira ou arrancar um implante, ou enfim, colocar um implante e arrancar um dente. Qual é a pior dor? Bem, deixa eu só mostrar para vocês, porque quando a gente vai aqui também em vendas, em serviços, em compras, produção, estoque, o sistema sempre dá um passo a passo para você concluir, né?
Então, em qualquer um dos módulos, em qualquer segmento que você entre aqui, você vai conseguir acessar e você vai entender o passo a passo de todos eles. Mas a gente vai falar um pouco aqui sobre o CRM. Em um outro momento, a gente pode tomar um café, a gente pode tomar uma cerveja, a gente pode tomar um vinho e a gente pode apresentar o restante para vocês. Mas vamos focar aqui no CRM. O passo a passo o que você precisa fazer para fazer qualquer venda, primeiro você tem que saber quais são as pessoas que estão envolvidas, né? Então você tem que ali, passo 1, cadastrar as contas e os contatos. Então, as contas são as empresas e os contatos são as pessoas. Depois disso, você cadastra as oportunidades e gerencia as tarefas. Entra, por favor, Gê, no passo 3. Quando eu trabalhava e comprei, né, a empresa, eu comprei esse primeiro sistema, o tempo de duração de implantação de um sistema contábil naquela época eram de 14 meses. Eu passava 14 meses dentro de um escritório de contabilidade para migrar o contábil, o fiscal e o folha. Apenas. Esse sistema, aquelas 6 telas, a gente pode fazer uma migração de dados e você começar a usar o sistema da Omnia em menos de um mês. Tudo depende de você. Mas a simplicidade e o conceito é importantíssimo aqui. Por quê? Todo o sistema ele vai trabalhar sempre com isso daqui que vocês estão vendo. Alguém conhece o que está na tela aí ou não? Alguém já trabalhou com alguma coisa desse tipo? O famoso Kanban, né? É isso. É o Trello. Exatamente. A ideia é a mesma. Só que esse Kanban está representado naqueles 6 quadrados. Tudo na Omnia se resume ao Kanban. Esses processos que vocês estão vendo aqui, prospect, qualificação, apresentação, proposta, negociação e conclusão, vai depender do teu negócio. Para falar a verdade, tem gente que não tem um processo tão longo comercial. Às vezes é um varejo que você abre, a pessoa vai lá, compra, e o máximo que você vai conseguir pegar é o CPF dela, né? Mas se você for uma empresa de serviço ou a consultoria financeira que o Pablo falou, existe toda esta cadência que a gente chama dentro do processo comercial. Entra, por favor, em qualquer um desses cards. Bem, quando a gente entra naquele card, o que é que a gente está dizendo? A gente está tentando encontrar qual é a oportunidade, né, que a gente entrou ali e o que é que a gente precisa entender. O que é que está em jogo, né? Se a gente colocar ali em ticket, a gente vai ter o que é que você está negociando nesta oportunidade em produtos, o que você está negociando em serviços ou uma recorrência, né? Escritório de contabilidade existe uma recorrência, você tem aquele valor todos os meses. O Netflix, por exemplo, também é um modelo de recorrência. Esses nomes que estão aqui, produtos, serviços e todos os outros, eles são modeláveis, né? Se você não quiser chamar de produto, evento, você pode colocar o nome que você quiser. Mas a ideia é que a gente faça o cálculo, né? Faça o ticket calculado. O que é que está em jogo nesta oportunidade, tá? E aí, lembrando, o que é uma oportunidade? É o cliente e o contato, JB Indústria, e lá em cima é o Gustavo, que eu preciso falar. Ali já tem o nome, ali já tem o e-mail, ali já tem o telefone. Aqui, o que é que eu vou oferecer? Clica ali em solução, por favor, Gilson. Eu coloquei 2 opções ali, consultoria em mídia ou consultoria financeira. Solução 1, solução 2. É uma grade, né? Você vai escolher e colocar exatamente a sua realidade ali dentro. Origem, de onde veio, e eu queria que vocês prestassem atenção que esse sistema do CRM que a gente está oferecendo e mostrando para vocês, ele é simplesmente o básico, o mais simples que você precisa fazer, o menor tempo que você precisa gastar para ter este controle. Muitas vezes eu tenho certeza que está na etiqueta, está no WhatsApp, mas a cadência e o atendimento, o comercial, ele precisa ser feito, obviamente, com uma proximidade muito grande. E o sistema ele vai te ajudar a fazer isso. Ali em tarefas. Clica no... Pode abrir uma tarefa. Pode abrir. As tarefas, clica no tipo de tarefa ali, por favor. Basicamente, tudo o que você faz, né? Uma ligação, uma reunião, um e-mail, um almoço. Aqui em cima você vai colocar a data que isso vai acontecer, a hora, se ela está em execução ou se foi realizada, se você vai querer que isso notifique por e-mail e quem é que você está atribuindo essa... Volta. E previsão de temperatura, por favor. Ao ponto que você vai fazendo essas tarefas,
qual é a ideia do comercial? É você prever quando você vai fechar essa oportunidade. Eu falo muito para a nossa equipe comercial, a gente estava tendo reunião exatamente disso. Um dos grandes fatores para um vendedor é ter a certeza ou ter a previsibilidade que aquele negócio vai fechar. É eu perguntar para o Geverson e perguntar, e aí, vai fechar quanto esse mês? Pô, eu tenho 60 mil, mas desses 60 mil, 90% de chance de fechar 40, entendeu? E quanto mais assertivo esse vendedor for agora do começo do mês, de dizer que vai colocar 40 e chegar no final de agosto ele me entregar os 40, melhor esse vendedor. Para mim, na minha visão, né? E a ideia é que você vá se guiando aqui com a temperatura, pela proximidade da conclusão e a certeza da vitória. É a temperatura da negociação. Tá? E onde isso vai interferir? Aqui, ó. Volta lá, sai da oportunidade, por favor. Volta para o dashboard. Isso. Bem, todo o processo comercial ele trabalha dentro de um funil. E aquelas temperaturas naquelas oportunidades, juntando com o ticket, ele vai dizer aqui, ó. Então, se eu coloquei 90%, eu estou comprometido com aquela oportunidade. E ela vai me dizer aqui, ó, é R$300 e entre parênteses 1. O que quer dizer 1? Um cliente e é R$300 que eu estou negociando com ele. Então, eu vou entender exatamente o quanto eu tenho em processo, o quanto eu tenho em boas chances, o que eu tenho comprometido, o que já foi conquistado. Outra coisa muito interessante que esse dashboard vai apresentar para vocês é isso aqui, ó. Esse 3 vezes. Isso é importantíssimo. Por quê? Eu converso também muito com a minha equipe comercial, que é o seguinte, se eu tenho uma meta de R$7.000, eu não posso ir para o mês contando com R$7.000 de proposta. Eu tenho 7 clientes de 1.000 e eu vou fechar com os 100%, né? Eu vou fechar com os 7 clientes para bater a meta. A ideia não é essa. A ideia é exatamente que você tenha esse multiplicador. Se eu sou um bom vendedor, meu multiplicador é baixo. Porque eu tenho uma assertividade muito grande. Eu não preciso de muitas propostas, porque eu sou lá, chego lá e fecho. Minha assertividade é grande. O vendedor que está iniciando, muitas vezes, esse multiplicador é maior, porque ele precisa ter mais apresentações, mais propostas para conseguir. É exatamente a ideia do funil. Certo? E uma outra coisa interessante no sistema é que as outras oportunidades... Volta lá em oportunidades, por favor, Jameson. As oportunidades, muitas vezes, elas ficam aqui, ó. Nesse 5, em negociação. Por quê? A gente apresenta e, muitas vezes, o cliente não vai fechar agora, o cliente vai fechar daqui a 3 meses. E aí você precisa ter um follow-up, né? Você precisa ter um feedback, um contato, uma cadência. E aí você pode ajustar a data que você vai fechar. Olha lá, ó, R$300 em julho de 23. Mas eu posso entrar. Entra aí em Jorge. Atualiza para setembro. Previsão de temperatura. Salvar. Acabei de falar para o sistema que em setembro eu vou fechar com esse cliente. E aí, volta para o resumo. Entra... passa de julho ali para agosto, depois para setembro, por favor. Isso. Está lá, ó, o cliente. Então, eu vou organizando o meu funil, eu vou entendendo as minhas negociações e eu vou dando cadência às minhas oportunidades. Antes de começar a dar o problema técnico aqui, eu estava falando do livro. Aquele livro é muito importante para você entender a dor. Quanto maior a dor, quanto maior a necessidade, maior a facilidade de você vender. Óbvio que quando você tem um produto e quando você, digamos assim, com todo respeito ao marketing, quando você não depende tanto do marketing para conseguir vender, porque teu produto é muito bom, teu serviço é muito bom, se a dor do cliente for muito latente, ele vai comprar. Ele vai comprar. O que cabe a você é colocar na mesa exatamente quais são as dores, quais são os problemas e qual é a solução correta. Tá? Volta lá para oportunidades. Outra coisa muito interessante que quando a gente usa Kanban, e para quem já usa o Trello, se não usa essa ideia, use, é que você vai saber exatamente o quanto você ganhou e quanto você perdeu lá em Prospect. Existem 2 clientes aqui, ó, que cancelaram. Se a gente começar a alimentar esse sistema e começar a entender
a gente vai entender quais são os motivos que esses clientes, que ainda em prospect, veja, esse cliente ele não queria nem te conhecer. Você não conseguiu nem chegar nele. E mesmo assim ele já está perdido. E isso, a gente passa para a qualificação, né? Pode ver que qualificação nesse teste aqui, eu não tenho nenhum cancelamento. A apresentação, um deles já não quis, está suspenso. E aí a gente vai saber, a gente chama aqui em inglês, né? Win-lost. É o que você ganhou, o que você perdeu em cada uma das etapas. Isso é muito importante nas vendas, porque você vai conseguir consertar, dar manutenção no seu vendedor ou em você mesmo, em cada etapa. Pô, eu acho que na minha apresentação, eu não dei valor ao meu produto naquele momento, naquela proposta. Eu acho que foi por esse motivo que eu não fechei. E assim você consegue entender de uma forma fácil, simples, tudo que vem acontecendo com cada uma das propostas, com cada uma das negociações que você tem. Show? E eu acho que, para finalizar, até para que vocês façam perguntas, o sistema da... Entra, por favor, numa oportunidade, GG. Para quem tem equipe grande e precisa controlar, por exemplo, este cliente vai ser atendido por este vendedor. Existe uma data de reserva, ele vai ter que trabalhar com... Tudo isso está enquadrado dentro dessa linha aqui. Ó. Se a gente entrar e passar por todas elas, a gente vai conseguir entender. Aqui, ó, envolvidos, concorrentes, características, outras informações. Essa linha ela vai conseguir resumir toda essa oportunidade. E outra coisa, acontece muito também das equipes elas ficarem responsáveis por receber, né, as negociações, as propostas e não fechar. Então, por exemplo, um vendedor faz a apresentação, não fecha, ele tem 3 meses essa data de reserva. Você aqui no sistema consegue acompanhar e depois transferir todas aquelas oportunidades e propostas para um outro vendedor de uma forma muito simples. É só você selecionar as oportunidades e transferir elas para uma outra equipe, para um outro vendedor. Volta aí, por favor, Gigi. Volta no resumo. E, para finalizar, desculpa, no passo a passo. Gerenciar tarefas. Para finalizar, a gente também tem um Kanban de tarefas para que você não fique perdido, olhando para aquela tela de oportunidades, sem entender em que tarefa, em que ponto você vai ter que entrar em cada uma delas. A ideia é você olhar aquele processo anterior, criar as suas devidas tarefas e depois vir para cá. E aí você vai entender tudo que tem para fazer futuro, tudo que tem para fazer hoje, tudo que está em execução e tudo que foi realizado. Eu posso fazer filtros ali em cima, como eu estou fazendo, ó, que está exibindo apenas as tarefas atribuídas a mim, Rafael Maia. Mas eu posso olhar as tarefas e os processos de outros vendedores. Show? E uma outra coisa, volta para o passo a passo. O sistema tem integração com o calendário. Então, se eu criar uma tarefa no sistema da Omnia, no CRM da Omnia, que eu vou fazer uma apresentação amanhã, se eu abrir meu Google Agenda ou Microsoft Agenda, eu vou conseguir visualizar aquela agenda. E também, aqui, ó, para finalizar, no nosso aplicativo, que a Omnia também tem aplicativo, o CRM. E aquele mesmo funil que estava ali, eu vou ter aqui, de uma forma simplificada. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1.900 com boas chances para julho. As 2 oportunidades que estão aqui e as mesmas 2 oportunidades que estão ali. É isso, minha gente. Eu quero agradecer muito. É minha 3ª vez aqui. Já falamos de fluxo de caixa, já falamos de faturamento, já falamos de banco, porque tem um banco aqui nosso, boletos a R$ 1,89. Já falamos de muita coisa, já vim participar e foi um prazer imenso, mais uma vez, estar aqui com vocês. Eu estou disponível, também a nossa equipe está disponível para vocês conhecerem. E se vocês ficarem curiosos como essa integração entre o sistema de vocês com a contabilidade, a gente pode marcar um café lá com o Pablo e explicar como é que esse ecossistema, do jeito que a gente fala, como é que ele funciona. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.